Desde 7 de outubro de 2023, que a chamada questão palestina não sai da pauta internacional. Isso tem um lado bom e um lado ruim, obviamente. O lado ruim eu já destaco. É um genocídio contínuo, genocídio progressivo. Inclusive, agora, recentemente, atingindo duramente os palestinos a fome. Claro que, desde o início, eu gosto sempre de lembrar uma fala. Na verdade, foi uma coletiva de imprensa do até então secretário, ministro de Defesa de Israel, dizendo que a partir do dia 7 de outubro, Gaza, com seus 2 milhões e meio de habitantes, estaria cercada. Já estava, evidentemente, já está cercada há muito tempo, mas iria endurecer e não entraria nada lá, porque aquelas pessoas, palavras dele, são animais. E animais devem ser tratados assim. Portanto, Israel fez isso. Tergiversou em nenhum momento. Eu digo sempre que as falas do dirigente de Israel não são retórica. Eles fazem mesmo. Eles disseram que ia fazer o genocídio. Isso tudo estava muito claro desde o início. E ele veio evoluindo para novas formas. E agora estabeleceu-se já há um tempo, literalmente, a fome como arma de guerra. Mas não é apenas a fome, porque nesses pequenos intervalos onde há distribuição de comida, retiro já, distribuição não, comida jogada, né? As pessoas também são mortas, a tiro, que estão procurando comida. E para não dizer o efeito a médio e longo prazo que isso terá na vida das crianças, daquelas que sobraram, né? Mais de 18 mil a 20 mil crianças, ninguém sabe direito, mortas. O lado ruim da coisa. O lado bom é que há resistência aos movimentos sociais, movimentos políticos. No mundo inteiro não descansam, não dão trégua para pautar a questão palestina, para denunciar o que está acontecendo, mas também o outro lado, que é ruim, é que os governos não correspondem às demandas desses movimentos. Nos últimos dias também, está crescendo um movimento com países como França, Inglaterra, os grandes aliados dos Estados Unidos e Israel, dizendo que vão reconhecer o Estado da Palestina. Eu vejo muita gente imediatamente achando que essa é uma boa ideia. Não digo que é uma boa ou má ideia. Um diversionismo, obviamente. Reconhecer o Estado da Palestina nesse momento onde há genocídio seria muito mais adequado, muito mais humano lutar para o cessar-fogo, depois pela reconstrução e depois pelo Estado palestino? Claro que isso desvia a questão. Claro que essa é uma tática para aliviar a pressão das suas respectivas sociedades, os movimentos políticos em torno disso. Tem acontecido, eu já disse aqui outras vezes, né, um procedimento em relação a Israel que é o inverso da famosa frase do Ted Roosevelt, presidente norte-americano. A famosa frase dizia: fale manso e desça o porrete. Eu tenho dito que com Israel é exatamente o inverso, e se transformou numa tática. Fale duro e haja suavemente. O caso do Brasil, outro dia eu vi, fiquei estarrecido, o caso da Espanha tem se destacado como um dos maiores compradores de armas de Israel. É o caso da Turquia, que também fala duro com Israel, mas toma mínima providência. Então isso é uma atitude dos governos, mas também não podemos deixar de dizer que é uma grande cumplicidade nessas sociedades onde também tem os movimentos. Nós sabemos como é isso. A maioria silenciosa. Né? Esses que estão em silêncio também são cúmplices. E mais do que tudo, alguns que nem pautam a questão palestina. Em vários lugares. Eu vou citar aqui o meio acadêmico, o meio universitário. Nós tivemos recentemente um evento importante aqui em São Paulo, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, junto com a organização, quanto à instituição, a ISA, International Studies Association,
que é a internacional, a Organização Internacional da área de Relações Internacionais. Pois bem, o tema era Sul Global. E o que fizeram com esse tema? A abertura do evento foi feita na Embaixada da Inglaterra, né? Falando em cooperação, para um outro mundo, diversionismo de outro mundo. Não perderam a oportunidade de fazer uma grande abertura, fazendo uma denúncia do que tem acontecido em Gaza. Quer dizer, daqui a alguns anos alguém vai olhar, o ano 2025 teve uma organização, uma reunião, um encontro de relações internacionais, acontecendo o genocídio, ele passou em brancas luzes. Passou em brancas luzes médio. O grupo que eu tenho muito orgulho de coordenar, o Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais, que esteve lá presente, foi o único que fez mesas, que organizou mesas, onde a questão do genocídio foi colocada. Eu trouxe esse fato não porque ele adquire uma grande importância para além da área acadêmica, mas porque ele revela essas atitudes. E agora um outro movimento está acontecendo, muito interessante. Muita gente passou a falar em genocídio. Gente que não falava. Gente que criticava o uso do conceito. Tudo bem, você pode dizer que as pessoas mudam, mas depois desse tempo todo, quase 2 anos de massacre, de cenas horrorosas que aparecem no dia a dia, essas pessoas só agora vêm nesse momento. Havia um momento ali que poderia parar, ou ajudar a parar Israel, né, ter um movimento mais forte. Né? Então, nesse momento que, se a gente pode dizer, qualificar e hierarquizar genocídios, não sei, logo o especialista não está fazendo isso, porque só falar genocídio, que é o extermínio, que é o apagamento, que é a destruição de uma parte da população dentro do território, será que vai ter graus, né, que vão diferenciar? Porque o que está acontecendo em Gaza, cada dia mais as pessoas estão surpresas pelas atrocidades de um lado e pela cumplicidade do outro. Mas eu termino aqui trazendo as palavras do meu amigo José Sócrates, que escreveu um belíssimo texto essa semana sobre a humilhação na política externa. E ali, num trecho, que é o que eu queria comentar, ele cita a questão palestina. Né? A humilhação que está sendo feita com os palestinos. Mas ele diz muito bem, de um jeito muito poético, dizendo que os palestinos estavam lá, naquele território, em 1947. Todo esse processo de tentativa de expulsões dos palestinos, de todos, eles continuaram lá na Palestina. E embora estamos vivendo um genocídio, vivenciando um genocídio, os palestinos vão continuar na Palestina. Então, por mais que se faça, por mais que se humilhe, por mais que tenha um poder arrogante, a resistência vai fazer de forma que todos possam sempre lembrar da questão palestina. E quando a gente lembrar, nós vamos também lembrar daqueles que se opuseram ao genocídio em primeira hora, não duvidaram que era genocídio, depois daqueles que mudaram de forma conveniente e aqueles outros que apoiaram e os que consentiram. Nós vamos ter uma classificação, acho que interessante, de como as pessoas se colocam diante do genocídio.